Iniciamos, então, a gravação. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar sobre cessação do contrato de emprego. Essa aula vai ser postada no nosso canal do YouTube para que os demais alunos que não conseguiram chegar a tempo tenham acesso à integralidade da aula. Também tem alunos que têm a conexão, às vezes, desfavorável em alguns momentos, e aí ele pode reprisar sem ter qualquer dificuldade na reprodução do vídeo e do áudio, okay? Da aula. Bem, a gente vai falar sobre cessação do contrato de emprego. A gente sabe que a regra no direito do trabalho é o contrato de emprego ser por tempo indeterminado. Mas a cessação do contrato de emprego, quando a gente vai estudar, que nada mais é do que o modo de terminação desse contrato, se aplica tanto aos contratos por tempo indeterminado quanto aos contratos por tempo determinado, ok? A gente vai perceber que a cessação do contrato de emprego pode ocorrer pela via normal ou pela via excepcional. Pela via normal, a gente vai encontrar lá, com base, por exemplo, na doutrina de Luciano Martinez, as hipóteses de extinção pelo alcance do termo final, certo? Ou ainda a extinção pela obtenção dos propósitos contratuais. Isso remete também à doutrina de Delgado, que vai falar que o contrato a termo vai nos demonstrar a possibilidade de termos certos ou termos incertos quanto ao momento de sua ocorrência. Então, você sabe que o termo irá chegar, ele é certo quanto à sua ocorrência, mas pode ser certo ou incerto quanto ao momento de sua ocorrência. A gente percebe isso, essa característica no momento dessa classificação também. A extinção pode ser pelo alcance do termo final, a gente, ou ainda a gente tem muitas vezes conhecimento que data é esse termo, os contratos por tempo determinado que tenham aí um prazo fixo estipulado, ou ainda a extinção pela obtenção dos propósitos contratuais. Aí pode variar no tempo, a gente tem uma previsão aproximada do final de uma obra, por exemplo, mas não tem como saber exatamente o dia que vai terminar, certo? A gente vai falar hoje, então, sobre essa cessação, tanto pela via normal, pela via excepcional. Bem, pela via excepcional, a gente vai ter três modalidades de dissolução do vínculo empregatício. Na via normal, como eu falei para vocês, a gente tem extinção pelo alcance do termo final e extinção pela obtenção dos propósitos contratuais. Já na via excepcional, a gente vai ter a dissolução por resilição, também a dissolução por resolução, com O e não com I. A primeira foi dissolução por resilição. A segunda é dissolução por resolução. E a terceira é dissolução por rescisão, ok? Cada um é uma classificação diferente, uma espécie diferente, certo? E aí, dessas dissoluções, a gente pode ter de contrato cessado pela via excepcional, mediante dissolução por resilição, por resolução ou por rescisão. Na linguagem comum, a gente ouve muitos chamarem tudo de rescisão, mas não é o tecnicamente adequado. O tecnicamente mais correto é a gente diferenciar cada uma dessas modalidades e entender que a rescisão ela tem uma motivação específica, pautada aí numa nulidade. A gente vai ver isso na ordem sequencial correta, ok? Então, a extinção do contrato ela ocorre pela via normal, com o alcance do termo final, e isso ocorre, como é que eu posso dizer, sem que haja um resultado específico concretizado. Por quê? Porque muitas vezes está ligado ao transcurso do tempo, certo? Então, é o transcurso de determinado tempo, de um lapso temporal, que vai acarretar a cessação desse contrato de emprego. A gente tem a certeza de que isso vai ocorrer e a gente tem a certeza também do momento em que vai ocorrer. Isso é muito comum nos contratos por tempo determinado.
Mas pode acontecer isso no contrato por tempo indeterminado? Luciano Martinez vai dizer que sim, que excepcionalmente isso pode acontecer nos contratos por tempo indeterminado quando a gente tem empregados públicos que se submetem aí à aposentadoria compulsória do servidor público seletista aos 70 ou 75 anos, a depender aí da carreira que ele, na qual ele está inserido. A exemplo dos 75 anos aí para carga efetiva no âmbito do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunais de Contas, certo? Então, depende da carreira, 70 ou 75 anos, ele vai ser alcançado aí pela aposentadoria compulsória. Uma outra modalidade de extinção pela via normal, na verdade, a outra, né, é a extinção pela obtenção dos propósitos contratuais, certo? Vale a pena a gente lembrar, no âmbito dos contratos seletistas aí com a administração pública, quando ocorre a mudança do contrato seletista para um vínculo jurídico de natureza administrativa mediante a adoção do regime jurídico único, ou seja, da Lei 8.112, do funcionalismo público, certo? Nesse caso, o TST considera que se extingue o contrato de trabalho que se pautava na CLT, ok? É um novo vínculo jurídico e aquele contrato de trabalho seletista ele foi extinto a partir dessa mudança de regime. Bem, passando aí a falar um pouco da extinção pela obtenção dos propósitos contratuais, como eu falei para vocês, se relaciona com aqueles termos chamados de termos incertos, né, porque a gente não sabe exatamente quando vai acontecer, sabe que vai acontecer, mas não sabe quando. Nesses casos, a gente tem apenas uma previsão estimada da extinção desse contrato. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando a gente tem a ultimação dos serviços encomendados ou a concretização de um evento que foi projetado aí que daria fim a essa prestação do serviço no âmbito de um contrato empregatício. Passando a falar da cessação por via excepcional, a gente vai encontrar, então, 3 modalidades de dissolução do contrato de trabalho. A primeira é a dissolução por resilição, a segunda por resolução e a terceira por rescisão. Vamos iniciar falando da dissolução por resilição. Ora, o que é, então, essa resilição? A resilição, ela ocorre quando o término do contrato de emprego, essa dissolução, é pautada num ato de vontade. Um ato de vontade, simplesmente um ato de vontade de uma ou de ambas as partes. Então, um ato de vontade do empregador, ou um ato de vontade do empregado, ou um ato de vontade de ambos, do empregado e do empregador, que decidem em conjunto por fim a esse contrato de emprego. Então, a resilição ela pode ocorrer de maneira unilateral ou de maneira bilateral. Então, aí, na resilição de maneira unilateral, a gente vai ter algumas espécies de extinção desse contrato de trabalho. Por exemplo, a despedida sem justa causa, a gente vai ter o distrato, a gente pode ter também a despedida arbitrária e pode ter até mesmo, num caso concreto, uma despedida discriminatória, caso em que o ordenamento jurídico não vai aceitar essa despedida discriminatória e uma decisão judicial pode determinar, então, a reintegração de um empregado dispensado de maneira discriminatória, certo? A partir de uma diretriz aí moral e que fere, então, direitos fundamentais daquele trabalhador, discriminando e tratando, colocando aí ele numa situação de desigualdade, de vilipêndio aos direitos trabalhistas e constitucionais fundamentais, inclusive enquanto cidadão desse cidadão, desse jurisdicionado, desse trabalhador, ok? Então, quando o empregador decide dispensar o empregado sem justa causa, a gente tem uma dissolução por resilição. Se o empregado se demite, também temos uma dissolução por resilição. E se há aí o chamado distrato, a gente tem uma dissolução também por resilição. Eu falei um pouco para vocês sobre despedida arbitrária e despedida discriminatória. Você deve estar se perguntando aí, o que é então a despedida arbitrária? A despedida arbitrária, ela está prevista, melhor, está conceituada no artigo 165 da CLT, na tentativa ali de proteger os titulares da representação obreira na CIPA dessa modalidade de despedida. Diz o artigo 165 que os titulares da representação dos empregados na CIPA ou nas CIPAs, Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, não poderão sofrer despedida arbitrária. O que é essa despedida arbitrária?
Entende-se como tal, então, a partir do artigo 165 da CLT, ela diz, entendendo-se como tal, a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Então, toda dispensa que não tiver uma base disciplinar, técnica, econômica ou financeira, vai ser uma despedida arbitrária. Aí você vai dizer, poxa, professor, então, se é uma despedida arbitrária, você está me dizendo que a despedida sem justa causa, ela pode ser arbitrária? Sim, ela pode ser uma despedida arbitrária, quando ela não tem motivação nenhuma, por exemplo, ela é uma despedida arbitrária. Então ela é vedada pelo ordenamento jurídico? Não, não é. Porque entende-se que o empregador ele tem aí o direito potestativo de pôr fim ao contrato de emprego sem precisar motivar essa sua decisão, essa resilição desse contrato. Isso a gente vai encontrar lá no artigo 7º, inciso 1, a proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária nos termos da lei, que não foi editada. Então, não há essa lei que limite essa despedida arbitrária. Então, a priori, até o presente momento, ela é permitida pelo nosso ordenamento jurídico até que venha uma lei e imponha limites a essa modalidade, a essa espécie de dispensa, a essa espécie de resilição, certo? Então, a gente tem aí a despedida arbitrária quando ela não tem motivo disciplinar, não tem motivo técnico, não tem motivo econômico, não tem também motivo financeiro. Professor, então o representante dos empregados na CIPA, ele tem proteção apenas contra a despedida arbitrária? Se for uma despedida sem justa causa, porque uma despedida pode ter um motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, principalmente se for econômico ou financeiro, esse motivo não consiste em uma falta grave, não consiste uma dispensa por justa causa, certo? Não o que a lei entende como sendo uma causa justa aí para fins da CLT, para pôr fim no contrato de emprego e ter uma repercussão nas verbas rescisórias. Então, uma dispensa que se funda num motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro que não seja caracterizado como justa causa, ela vai ser uma dispensa sem justa causa. Na prática, a gente vê, então, que a dispensa sem justa causa pode ser arbitrária ou não arbitrária. Então, a gente vê que a CLT prevê uma proteção do CIPEiro, representante dos empregados, contra a despedida arbitrária. Mas a Constituição, no ADCT, os atos constitucionais de disposição transitória, né, as disposições constitucionais transitórias, ele vai falar que até que seja promulgada a lei complementar que se refere ao 7º, inciso 1, artigo 7º, inciso 1 da Constituição, aquele inciso que eu falei, que diz que deve-se proteger o empregado contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, até que seja editada essa lei, diz o inciso 2º do artigo 10º do ADCT, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, a linha A, do empregado eleito. Se ele é eleito, então ele é representante dos empregados, porque o representante do empregador na CIPA, ele é indicado, certo? Então fica vedada a dispensa, eu disse vedada a dispensa arbitrária, que a gente já viu na CLT, ou sem justa causa, uma segunda proteção, então, a favor desse cipeiro, né? Em face, então, proteção em face da despedida sem justa causa, a dispensa sem justa causa de quem? Do empregado eleito para cargo de direção das comissões internas de prevenção de acidente, desde o registro da candidatura até um ano após o final do seu mandato. Então, como eu disse para vocês, a dispensa arbitrária ela pode ser sem motivação expressa, uma dispensa que não tem motivação expressa, ela vai ser arbitrária, ou também pode ser por outros motivos, mas que não sejam disciplinares, técnicos, econômicos ou financeiros. Então, se você tem um motivo para a dispensa, que não é um motivo como esse, por exemplo, porque você quer, digamos, o empregador quer dispensar o empregado porque ele quer contratar um amigo de um amigo dele, ou um amigo de uma parente dele, enfim, ele tem essa liberdade de pôr fim a esse contrato, mas essa vai ser uma dispensa arbitrária, porque esse motivo não é técnico, não é disciplinar, não é econômico e não é financeiro, certo? Então vai ser uma dispensa arbitrária. Então pode ter um outro motivo que não seja técnico, disciplinar, econômico ou financeiro, e a dispensa vai ser arbitrária, que por enquanto não tem proteção legal em face dessa medida, certo? Em razão da ausência de regulamentação do artigo 7º, inciso 1 da Constituição.
E se ela não tem motivação expressa, ela também é arbitrária, porque ela não tem a motivação técnica, econômica, disciplinar ou financeira. Bem, já as dispensas sem justa causa vão ser, então, aquelas que têm uma motivação técnica, disciplinar, econômica ou financeira, certo? A motivação disciplinar, motivação técnica, motivação econômica ou motivação financeira, que não constituam uma falta grave, vai ser uma dispensa sem justa causa, como eu falei para vocês, ok? Assim, a gente percebe que podem ser várias as modalidades de resilição, certo? Vai aí desde a dispensa sem justa causa, a dispensa arbitrária, a demissão, certo? E mesmo o chamado distrato. Mas, por que tudo isso é resilição? Porque tudo isso se baseia na simples vontade das partes de pôr fim ao contrato. Já a resolução, então, a dissolução por resolução, ela vai se pautar na ocorrência de uma causa, certo? De uma condição resolutiva, que pode ser voluntária ou involuntária, certo? De acordo com a doutrina de Luciano Martinez, a gente pode ter resoluções voluntárias ou involuntárias. A resolução voluntária vai ocorrer quando a gente tiver a prática de uma falta grave cometida por uma ou por ambas as partes desse contrato de emprego. Então, se o empregado comete uma falta grave, a gente vai ter uma dispensa por justa causa. É uma hipótese de quê? De resolução. Sim, é uma hipótese de resolução, porque há aí uma falta grave que ensejou o encerramento desse contrato de emprego. Já a dispensa, por exemplo, a rescisão indireta, ou a extinção do contrato, ou, melhor dizendo, a resolução, a dissolução do contrato mediante resolução por culpa recíproca, também vão ser hipóteses, aí, como o próprio nome diz, de resolução, porque se pautam, né, em uma falta grave. Uma falta grave do empregado, ou uma falta grave do empregador, ou uma falta grave de ambos, aí, de maneira concomitante. Essas são hipóteses de resolução voluntária. Por quê? Porque o ato é um ato de vontade das partes, é uma conduta das partes que ensejou aí o enquadramento numa falta grave. Já a resolução involuntária é aquela que ocorre em razão da morte de uma das partes, em razão da ocorrência de um fato de força maior ou de fato do príncipe. Essas três hipóteses são trazidas aí por Luciano Martinez como resoluções involuntárias, já que não são ligadas às condutas da parte, né? Conduta é sempre um ato de vontade de um sujeito de direito, mas o Henrique Correia, que é procurador do trabalho, também é autor trabalhista, ele vai, de direito do trabalho, ele vai falar que, na doutrina que ele segue, apenas se reconhece a resolução na modalidade voluntária, então ele ficaria aí, a gente tem uma parte da doutrina que reconhece a resolução apenas nos atos de vontade, nas condutas das partes, e aí sim a gente dividiria essa dissolução por resolução em dispensa por justa causa, a rescisão indireta, que é a justa causa praticada pelo empregador, e ainda a culpa recíproca, quando há a prática de faltas graves concomitantes por ambas as partes. Vale a pena a gente lembrar que quando a gente fala em falta grave, a gente tem aí uma característica da falta grave que é a tipicidade. Ou seja, as faltas graves elas precisam estar previstas em lei, certo? Não há a prática de uma falta grave que não esteja prevista em lei. Se não está prevista em lei, não é falta grave. Então, para ser falta grave, a gente precisa atender essa característica da tipicidade e isso vale tanto para empregado quanto para empregador. E a legislação precisa prever, então, alguma das hipóteses de falta grave para você enquadrar uma determinada conduta da parte, seja empregado, seja empregador, como uma falta grave. Vale a pena a gente falar ainda que essa falta grave que precisa estar prevista na lei não precisa necessariamente estar na CLT, pode estar em outro diploma legal, numa lei extravagante, pode estar na CLT fora dos artigos 482 e 483, que tem ali um elenco de faltas graves meramente exemplificativo, ou seja, existem outras faltas graves dispostas na legislação, mas o importante é que esteja previsto em lei. E, por fim, aí nessa tríade de dissolução por resilição, resolução e agora rescisão, a gente vai entender o que é uma dissolução por rescisão.
E aqui rescisão no sentido técnico, no sentido da doutrina aí contratual, mais, vamos dizer assim, mais tecnicamente apurada, mais tecnicamente aprofundada. E essa doutrina vai nos trazer a conceituação de que a rescisão ela ocorre em razão de um defeito do negócio jurídico que produz uma nulidade, certo? Então, há um defeito, esse defeito produz uma nulidade e o contrato vai perder, então, seus efeitos, vai cessar, ele vai se dissolver. Então, a gente vai constatar a dissolução do contrato de trabalho ou rescisão diante da ocorrência de uma nulidade que demanda o encerramento desse vínculo, desse liame. A gente tem, então, alguns exemplos de dissolução por rescisão no âmbito da relação de emprego, no âmbito do contrato de emprego. Um grande exemplo é quando o objeto do contrato é ilícito, certo? Entendido aí como ilícito, contrato de emprego, a gente vai verificar, então, que esse contrato não vai produzir efeitos, ele é nulo, certo? Diante da ilicitude do objeto. Aquilo que a gente já falou algumas vezes em aulas anteriores aqui, sobre o trabalho ilícito, chamado trabalho ilícito. Luciano Martinez não adota essa teoria, ele entende que aí não haveria sequer trabalho, é uma espécie de atividade lato sensu, que não merece a proteção trabalhista. A gente poderia pensar aí num contrato que começou com um objeto lícito e no curso no curso da vigência desse contrato, ele teve aí uma alteração de maneira talvez tácita ou expressa, mas houve aí uma alteração no objeto e esse objeto passou a ser, então, ilícito, certo? A partir desse momento, esse contrato se tornaria, então, um contrato nulo, ok? Lembrando que a nulidade trabalhista ela tem aquela especificidade de que, diante da mera anulabilidade do trabalho irregular, nós lidaríamos com efeitos apenas prospectivos e não demandaria, então, como é que eu posso dizer, o que ensejaria a possibilidade do trabalhador postular os direitos trabalhistas decorrentes da prestação do serviço, diferentemente do caso de um chamado trabalho ilícito, ou seja, de uma conduta criminosa que não recebe proteção trabalhista, que não enseja, então, a possibilidade de cobrança de verbas trabalhistas em razão da prática do ilícito. Okay? Uma outra hipótese, que é exemplificada pela doutrina no âmbito da rescisão do contrato de emprego, é um vício de forma. Aí você diz, poxa, professor, mas a gente viu aqui várias vezes que quando há uma irregularidade na forma de um contrato específico de trabalho, aí um contrato com regulamentação específica, um contrato especial, ou um contrato por tempo determinado, ou até mesmo uma daquelas modalidades de atividade estrito sensu, como o estágio, o serviço voluntário, desrespeitadas as formalidades, a gente transforma em contrato por tempo indeterminado. Como é que agora você vem me dizer que a gente vai ter uma rescisão? Olha, se você pensou da primeira maneira que eu falei, você está certo. Mas existem hipóteses excepcionais nas quais a gente vai constatar, sim, a ocorrência de uma rescisão do contrato por uma nulidade fundada num vício de forma. O grande exemplo trazido pela doutrina é quando a gente tem aí um vínculo empregatício. Na verdade, a gente não tem o vínculo empregatício, pois nulo, né? Em razão da ausência de concurso público, certo? Então, a tentativa de firmar um contrato de emprego com a administração pública, desrespeitando a garantia do concurso público, enseja um vício de forma que impossibilita a formação do vínculo de emprego. Então, a gente vai ter aí, desde o início, uma impossibilidade de firmar o vínculo empregatício e aquela dissolução daquele negócio jurídico vai ocorrer, então, por rescisão, dada a existência de um vício de forma essencial, ok? Um vício de forma essencial.
Bem, daqui, eu quero fazer uma observação importante para vocês, até para a gente diferenciar aí nosso discurso, nosso debate e a técnica a partir da qual a gente aborda o conteúdo jurídico do direito do trabalho, de uma explanação meramente corriqueira e, digamos assim, a técnica do direito do trabalho. Eu quero falar para vocês um pouco sobre a nomenclatura chamada de demissão. Essa figura jurídica da demissão é tratada no âmbito social aí mais genérico como gênero. E, na verdade, ela se trata de uma espécie de algo, então, específico no âmbito da dissolução do contrato de emprego. A gente vê as pessoas usarem expressões no dia a dia, como fulano se demitiu, mas também vê elas falarem que fulano pediu demissão. E ainda a gente ouve as pessoas falarem que o empregador demitiu fulano. Veja, dessas três expressões, apenas fulano se demitiu é que está correta. Por quê? Porque a demissão ela é um direito potestativo do empregado. Então, o empregado ele exerce esse poder de desvinculação do contrato de emprego a partir de um ato de vontade seu e que enseja aí a figura jurídica da demissão. Então, a demissão é um direito potestativo do empregado, é ele que exerce esse direito. Quando o empregador põe fim ao contrato de emprego, ele não está demitindo ninguém, ele está dispensando, é uma dispensa sem justa causa ou mesmo com justa causa. A demissão é um ato praticado apenas pelo empregado e ele não pede demissão como se ele precisasse de uma autorização para se desvincular do contrato de emprego. Não, é um ato de liberdade. Ele pode fazer a qualquer momento, vai arcar com o ônus jurídico e financeiro sobre suas verbas rescisórias, né? Ele tem aí alguns compromissos que vão derivar disso, como, por exemplo, o cumprimento de um aviso prévio, ele não vai ter direito à indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS, não vai poder sacar os valores lá depositados, tem algumas repercussões jurídicas, mas o fato é que é um ato de vontade do empregado, ok? Então, demissão é ato do empregado, ele não pede a demissão, ele simplesmente se demite, ele é um direito potestativo, a outra parte apenas se sujeita, não há como ela forçar o empregado a manter-se trabalhando, certo? Então, isso seria totalmente contrário à nossa ordem jurídica, que prima, né, pela liberdade das pessoas, ou seja, o empregador ele dispensa o empregado, ele não demite o empregado. A demissão é um ato, então, do empregado que exerce um direito potestativo pautado aí na liberdade que os cidadãos têm para firmar contratos de emprego ou, por fim, esses contratos. Então, uma modalidade de dissolução por resilição, como a gente já viu aqui, é um ato de vontade. A gente viu, então, que as despedidas elas podem ser motivadas ou imotivadas, certo? Então, pense no empregador que dispensa o empregado, ele vai fazer essa despedida, então, de maneira imotivada, se assim desejar, aí a gente vai ter uma despedida arbitrária, nesse caso. Vale lembrar que há quem defenda que uma dispensa imotivada, uma despedida imotivada, na verdade, tem um motivo apenas que não foi exteriorizada. É uma questão aí de racionalidade, as pessoas têm motivos para praticar os atos que praticam, certo? Então, aí você pode dar uma olhada na doutrina de Sérgio Torres Teixeira, desembargador do TRT da 6ª Região, ele tem aí escritos nesse sentido. Mas a despedida também pode ser motivada. Motivada, aí a gente vai ter a despedida sem justa causa, motivada, a despedida com justa causa, motivada aí numa conduta que se enquadra numa falta grave prevista na lei, ou ainda uma despedida discriminatória, que a gente vai ter uma motivação
ilícita, uma motivação que fere o ordenamento jurídico. Seja como for, o encerramento, essa cessação do contrato de emprego, ela vai produzir uma repercussão jurídica, que é a necessidade de pagamento de determinadas verbas rescisórias, a depender da modalidade de cessação da qual estamos tratando. Então, a gente tem o artigo 477 da CLT, que vai nos falar um pouco sobre esse trâmite de direito material, né, da cessação do contrato de emprego. Vale lembrar que o parágrafo 1º do artigo 477, ele previa no passado, não prevê mais, necessidade de quê? De homologação dos contratos de emprego que tivessem durado mais de um ano, certo? Esse artigo foi revogado e não há mais necessidade de homologação das rescisões dos contratos de emprego, certo? Que durem mais de um ano, nem mesmo dos que durem menos de um ano. Esse tipo de homologação pelo sindicato, que era exigida, apenas ocorre de maneira muito excepcional em nosso ordenamento jurídico hoje, depois da reforma trabalhista de 2017. Foi a reforma trabalhista de 2017 que revogou esse parágrafo 1º do artigo 477 e fez com que o decurso do tempo não se tornasse mais um critério ordinário, né, de necessidade de homologação pelo sindicato do ato de rescisão do contrato de emprego, ok? Nesse caso do contrato de emprego que houvesse durado mais de um ano. Mas veja que mesmo com essa regra nova, né, eu falo regra porque toda regra tem exceção, essa regra nova de que não há mais a necessidade de homologação, a gente vai encontrar casos excepcionais em que a homologação é exigida. Vale a pena vocês consultarem o artigo 500 da CLT. O que é que diz, então, o artigo 500? Ele vai dizer que o pedido de demissão do empregado estável só será válido com a assistência do respectivo sindicato. E se não houver sindicato ali na localidade, aí será necessária fazer esse pedido de demissão perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho ou mesmo da Justiça do Trabalho. Então, o que é que a doutrina vem falando a respeito desse artigo 500? Esse artigo 500 permanece vigente na CLT e ele vai exigir a homologação da cessação do contrato de emprego de pessoas que tenham estabilidade, de trabalhadores com estabilidade, seja a estabilidade decenal, seja a estabilidade do dirigente sindical, certo? Ou ainda estabilidades que venham a ser necessárias por força, venham a ser previstas por força de norma coletiva, certo? Então, às vezes, a norma coletiva que prevê uma estabilidade, digamos, por toda até a aposentadoria, por toda a vida laborativa e vida laboral do trabalhador, então, uma estabilidade definitiva, embora isso seja, para boa parte da doutrina, seja considerada uma expressão redundante, a gente tem aí uma estabilidade prevista por norma coletiva. Se esse trabalhador diz, eu não quero mais trabalhar nessa empresa porque eu arranjei um emprego melhor, porque eu me formei numa nova graduação e quero enveredar por esses novos caminhos, quero trabalhar com outra coisa, não aguento mais isso, quero ir embora. Ele se demite, mas essa demissão vai precisar de uma homologação perante o sindicato, ou ainda perante o Ministério do Trabalho, ou mesmo perante a Justiça do Trabalho, aí, nessa ordem de preferência estabelecida no artigo 500 da CLT. Ora, sabemos, então, que, em regra, não há necessidade de homologação da rescisão do contrato de emprego depois da reforma trabalhista, independentemente do tempo que durar esse contrato de emprego. Ok? Essa é a regra. A gente já viu que tem exceção, mas essa é a regra. Ora, e quando se põe fim ao contrato de emprego, quais são as obrigações do empregador nesse momento? O que a gente vai ver no caput do artigo 477, vai nos dizer que, na extinção desse contrato de emprego, o empregador deverá proceder à anotação da carteira de trabalho, a chamada baixa na carteira de trabalho, e comunicar a dispensa aos órgãos competentes. E ele vai, então, também, além disso, além de anotar a carteira de trabalho e comunicar aos órgãos competentes, ele vai realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e da forma estabelecidas na legislação trabalhista, que está lá, esse prazo e forma, no próprio artigo 477 da CLT.
Onde é que está esse prazo e as obrigações de fazer decorrentes desse ato? Parágrafo 6º do artigo 477, ele vai dizer que a entrega ao empregado, obviamente pelo empregador, né? A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, ele já comunicou, ele só vai entregar ao empregado os documentos que comprovem a comunicação da extinção aos órgãos competentes. E essa entrega, bem como o pagamento dos valores constantes no instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados no prazo de até 10 dias. Eu disse 10 dias contados a partir do término do contrato. Esse prazo, então, de 10 dias, ele ficou unido após a reforma trabalhista. A gente tinha aí uma dualidade de prazos antes da reforma. Agora, depois da reforma, a gente tem apenas um único prazo, que é de 10 dias contados a partir do término do contrato de emprego, ok? Então, efetuado aí esse pagamento, bem como a entrega dos documentos dentro de 10 dias, o empregador estará cumprindo aí as obrigações decorrentes dessa extinção do contrato de emprego, dessa dissolução do contrato de emprego. E aí você vai me perguntar, professor, mas esses 10 dias são contados a partir de quando? Ora, os 10 dias são contados a partir do último dia de prestação de serviço. É isso que a doutrina, é assim que a doutrina tem interpretado o parágrafo 6º do artigo 477. Ela diz que considera-se término do contrato o último dia de prestação de serviço. Ou seja, você vai utilizar esse parâmetro e vai verificar que dia é esse, certo? Quando inicia o prazo, quando termina, de acordo com o cumprimento do aviso prévio de maneira trabalhada ou de maneira indenizada. O importante é que o último dia de prestação de serviço considera o término do contrato. E como é que conta esse prazo? Nos termos do artigo 132 do Código Civil, que determina o modo de contagem dos prazos de direito material. Não estamos falando de prazo processual, não. É prazo de direito material. Sua contagem está prevista no artigo 132, que prevê, então, que a contagem desse prazo, ela pode se iniciar, inclusive, em dia não útil, certo? Ela exclui o dia da notificação, mas ela pode iniciar em dia não útil, porém, se terminar em dia não útil, ele se prorroga para o primeiro dia útil subsequente. Então, em resumo, quanto a essa diretriz do artigo 132, a gente exclui o dia da notificação e inclui o dia do vencimento. Se esse dia da notificação, se o dia seguinte ao da notificação, já que se exclui o da notificação, se o dia seguinte ao da notificação for dia não útil, não importa. Não importa, esse dia vai ser contado do mesmo jeito. Já se o último dia do prazo, aquele que se inclui na contagem, ele não for dia útil, aí prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente esse prazo. Vale a pena lembrar que alguns doutrinadores recomendam aí que, no caso do término em dia não útil, ao invés de prorrogar para o primeiro dia útil subsequente o pagamento, como a lei permite, alguns doutrinadores recomendam ao empregador que ele antecipe a efetivação desse pagamento, certo? Uma outra questão com relação a esse prazo para o pagamento das verbas rescisórias é o questionamento, né? Essa outra questão é de se o prazo de 10 dias, contados a partir do término do contrato, também se aplica para a entrega ao empregado dos documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes. Ora, esse prazo é só para pagar ou é também para entregar os documentos? A jurisprudência oscila com relação aos documentos, mas a doutrina tem defendido majoritariamente que esse prazo também se aplica à entrega dos documentos. Tem 10 dias, então, para a entrega dos documentos também.
Professor, você está dizendo que tem um prazo para a entrega dos documentos e para o pagamento. Esse prazo é de 10 dias, contado do término do contrato, que a gente vai entender aí término do contrato como último dia de prestação de serviço. Um prazo que é contado nos moldes do Código Civil, portanto, não exclui o dia da notificação e inclui o dia do vencimento. Pode começar a contagem em dia não útil, mas não pode terminar a contagem em dia não útil. Beleza, mas e se o prazo for descumprido? Se esse prazo for descumprido, a gente vai ver a repercussão disso no parágrafo 8º do mesmo artigo 477. O parágrafo 8º vai dizer que a inobservância do prazo do parágrafo 6º vai sujeitar o infrator, que é o empregador, a multa paga em favor do Estado, no valor de 160 BTN por trabalhador, bem como o pagamento da multa em favor do empregado. Então, são duas multas. A segunda multa vai ser em favor do empregado, no valor equivalente ao seu salário devidamente corrigido, pelo índice de variação do BTN, salvo quando comprovadamente for o trabalhador, o empregado, que der causa à mora. Ora, se foi ele que deu causa à mora, o empregador não vai pagar, evidentemente, nenhuma multa. Se o empregador estava de boa fé, tentou realizar o pagamento e o empregado comprovadamente não aceitou receber aqueles valores, aí o empregador não vai pagar essa multa, certo? Vale a pena a gente lembrar que no caso de judicialização de uma demanda, né, com fatos similares a esse, é de suma importância a produção de provas, certo? A produção de provas é de suma importância aí para o deslinde de um processo judicial. Bem, a súmula 459 nos fala de uma outra coisa, certo? Cuidado com essa súmula para vocês não confundirem, porque a gente está falando aqui de duas multas que são pela inobservância do prazo para o pagamento das rescisórias e a obrigação de fazer a acessória, que é de entrega de documentos, certo? Diante disso, multa em favor do Estado e multa em favor do empregado. A multa em favor do empregado tem valor equivalente ao seu salário, corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo se a culpa foi do empregado que deu causa à mora. A súmula 459 do STF, ela fala de uma outra indenização, a indenização por despedida injusta, não é pelo descumprimento do prazo para o pagamento das verbas rescisórias. Porque lá naquela indenização por despedida injusta, incluíam-se lá os adicionais, as gratificações, etc., que tenham se incorporado ao salário. Isso aí foi substituído pelo FGTS, pelo sistema da FGTS. Essa indenização, então, ela vai ser substituída pelo saque dos valores da FGTS, mais a indenização de 40% sobre o saldo para fins rescisórios da conta vinculada. Então, perceba que a súmula 459 ela fala de outro assunto, então não se confunda, não ache que um fala que é sobre salário, outro fala dos adicionais, gratificações. Você vai se pautar no artigo 477, parágrafo 8º. A multa é no valor equivalente ao salário do empregado devidamente corrigido. Professor, e o que é salário? Vale a pena a gente lembrar que tem uma parte da doutrina que diz que salário é igual à remuneração, mas a doutrina majoritária não entende dessa maneira, certo? Salário, então, é diferente, é mais restrito do que a remuneração. Tanto que o artigo 457 vai dizer que compreendem-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário, na remuneração, então, que é mais ampla, compreende-se além do salário pago devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação de serviços, se compreende também as gorjetas. Então, a parte da doutrina vai dizer remuneração é salário mais gorjeta. Ora, e o que é o salário? Essa é a pergunta que não quer calar. Parágrafo 1º do 457 vai nos dizer que integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador, ok? Então, importância fixa estipulada, gratificações legais e comissões pagas pelo empregador. Bem, a gente tem aí, então, uma multa pelo descumprimento de duas obrigações, certo? De qualquer uma delas, dessas duas, seja de pagar ou a de fazer. Todo mundo estaria sujeito a essa multa? É a pergunta que eu faço para vocês. Por exemplo,
Se uma pessoa jurídica de direito público celebra um contrato de emprego com uma pessoa mediante concurso público, certo? Essa pessoa jurídica de direito público se submete a essa multa do 477, parágrafo 8º? Bem, a gente encontra na jurisprudência a OJ 238 da SDI 1, nos dizendo que sim, que submete-se à multa do artigo 477 a pessoa jurídica de direito público que não observa o prazo para o pagamento das verbas rescisórias. Por quê? Porque ela nivela-se a qualquer particular em direitos e obrigações quando ela celebra um contrato de emprego. E aí, então, ela se despoja, ela se desfaz desse ius impere ao celebrar esse contrato de emprego. Vale a pena a gente falar também do tomador de serviços, certo? No âmbito aí de uma terceirização. Se a gente tem aí, num caso concreto, uma terceirização, a gente sabe que o tomador do serviço, o último tomador do serviço, ele responde pelas verbas rescisórias e por todas as verbas não prescritas decorrentes daquele contrato de trabalho que se encerrou mediante a prestação de serviço para esse tomador, certo? Esse último tomador, então, responde por todas as verbas que decorram, né, que tenham sido inadimplidas no âmbito daquele contrato, ainda que sejam verbas de uma época em que a prestação de serviço se deu para outro tomador, certo? Esse último tomador é quem vai responder, responde, então, de maneira subsidiária, que é a regra da responsabilidade na terceirização, ok? Conforme dispõe a súmula 331, que em muitas partes ela se encontra superada após a reforma trabalhista, mas nesse ponto aí serve de parâmetro para a gente verificar que a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período de prestação laboral, e essa multa também tem sido entendida pela jurisprudência como devida pelo tomador do serviço de maneira subsidiária, ok? Essa multa pelo descumprimento do prazo para pagamento das verbas rescisórias, embora a gente saiba que trata-se de uma obrigação aí, a priori, da empresa terceirizada, que é o efetivo empregador, ok? Mas a jurisprudência tem entendido que o tomador se responsabiliza, sim, de maneira subsidiária. E quem é que não responde por uma multa como essa? Quem não paga essa multa do artigo 477, parágrafo 8? Bem, eu vou falar aqui para vocês de uma circunstância, certo? Na qual o empregador não vai pagar nem a multa do 477, parágrafo 8º, que é o do atraso no pagamento das verbas rescisórias, ou atraso no cumprimento daquela obrigação de fazer, de entrega desse dos documentos que comprovam a comunicação perante os órgãos competentes, a comunicação da rescisão daquele contrato de emprego, na verdade, da rescisão, da resolução, da resilição, da extinção, de um modo geral, do contrato, certo? Quem é esse empregador? É a massa falida. Ele não se sujeita nem a essa multa e nem à multa do chamado artigo 467, que é a multa pelo não pagamento da parte incontroversa quando da primeira audiência na Justiça do Trabalho. Vocês vão conhecer aí mais para frente essa multa do artigo 467, que vai determinar que o empregador deve pagar aí o incontroverso quando da primeira audiência na Justiça do Trabalho, sob pena de multa. Eu queria dar uma pausa aqui de 1 minuto só para pegar um pouquinho de água para a gente continuar essa aula, ok? Daí a gente continua. Vou pausar aqui o áudio, o vídeo, e a gente retoma do ponto de onde parou. Só vou pegar um pouco d'água e retorno.
Então, pessoal, estou de volta. Retornei aqui. A gente falava da multa do 467, né? Então, massa falida não paga nem multa do 467, nem multa do 477, parágrafo 8º. A do 467 é aquela que eu falei sobre o empregador que não pagou ali as verbas rescisórias. Se ele controverte alguma parte, ele diz, olha, isso aqui eu não devo. A gente vai precisar analisar o que é que ele não controverteu, aquilo que ele realmente deve. Aquilo que ele não controverteu, aquilo que ele não impugnou, deve ser pago na primeira audiência. Se ele não faz esse pagamento, vai incidir essa multa no valor de 50% sobre esse valor, ok? É o que diz o artigo 467. Isso não se aplica à massa falida, também não se aplica a multa pelo descumprimento das verbas, do pagamento das verbas rescisórias ou da entrega dos documentos do 477, parágrafo 8º, certo? E como é que é feito o pagamento dessas verbas rescisórias? Ora, esse pagamento pode ser feito em dinheiro, em depósito bancário ou em cheque visado. O cheque visado, é preciso que você tenha atenção com relação a isso, por quê? Porque se o empregado for analfabeto, ele não pode receber por cheque visado, certo? Aí ele vai ter que receber ou em dinheiro ou por depósito bancário, certo? Que é o parágrafo 4º que vai nos dizer isso. E o parágrafo 5º, também do artigo 477, vai nos lembrar que qualquer compensação no âmbito dessas verbas rescisórias, o que é compensação? Compensação é quando você tem créditos e débitos recíprocos entre dois sujeitos de direito. Então, se você tem A que deve um valor a B e B deve um outro valor a A, esses créditos e débitos podem se compensar, certo? Diante disso, no momento do pagamento das verbas rescisórias, se o empregador tiver um crédito em face do empregado, ele poderá compensar, mas tem limite. E é isso que o parágrafo 5º diz. Ele diz que uma compensação nesse momento não pode exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado. Ok? Vale a pena a gente falar como é que eu posso dizer, nas verbas que vão decorrer dessa cessação do contrato de emprego por tempo indeterminado. A gente viu já o contrato por tempo determinado, como a sua cessação tem um tratamento diferenciado no âmbito da CLT, mas aqui a gente precisa entender quais são as verbas que são devidas numa cessação do contrato de emprego por tempo indeterminado, seja por iniciativa do empregador, com ou sem justa causa, ou ainda por iniciativa do empregado, também com ou sem justa causa, ou seja na demissão, seja na rescisão indireta, ou ainda por consenso de ambos, o distrato, ou falta grave de ambos, que é a culpa recíproca. Ora, diante de cada caso desses, qual é a repercussão patrimonial na vida do empregado? Qual é a modulação? Qual é a repercussão nas verbas rescisórias desse empregado? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a dispensa sem justa causa. A gente já viu que a dispensa sem justa causa, ela vai abarcar aqui, nesse caso, tanto a dispensa, na verdade, as verbas devidas para a dispensa sem justa causa, elas são muito importantes é muito importante que você as conheça, porque são as mesmas verbas devidas na dispensa sem justa causa, na rescisão indireta, sendo que na rescisão indireta, eventualmente, ela pode ser acompanhada aí de uma indenização por danos morais, se a falta grave do empregador gerou danos ao empregado, aí vai decorrer de condenação judicial, mas também as verbas decorrentes da dispensa sem justa causa vão se aplicar na dispensa arbitrária, certo? Então, são as mesmas verbas. Que verbas são essas? São saldo de salário. Professor, não entendi. O que é isso? O que é saldo de salário? São aqueles dias que não completaram um mês, certo? Aqueles dias de trabalho que precisam ser remunerados, que não completaram um mês de salário. Então, saldo de salário. E o saldo de salário, então, é algo peculiar, específico dessa modalidade? Não. Saldo de salário é um direito adquirido. Qualquer modalidade de cessação do vínculo, o empregado vai ter direito ao saldo de salário. Ele é um direito adquirido do empregado. Okay? Então, saldo de salário vai ter na dispensa sem justa causa.
13º proporcional, ele vai receber também na dispensa sem justa causa. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, e a gente vai estudar mais para frente o aviso prévio e vai compreender como é que funciona essa proporcionalidade, que muitas vezes as pessoas acreditam que todo empregado que é dispensado tem direito a apenas 30 dias de aviso prévio. Não é bem assim, certo? Ele pode ter direito à proporcionalidade a depender do tempo que ele tem de contrato, de vínculo com aquele empregador. Então, a gente vai estudar isso no momento adequado. Por hora, precisamos entender quais são essas verbas devidas na dispensa sem justa causa. Então, retomando, recapitulando, saldo de salário, 13º proporcional, aviso prévio proporcional, aí, se houver, ele vai ter direito a férias simples ou em dobro, também direito adquirido, porque ele já preencheu o período aquisitivo, e aí, se não transcorrer o período concessivo, férias simples ou férias vincendas. E se transcorrer o período concessivo, as férias são vencidas, são férias em dobro, certo? Também vai ter direito às férias proporcionais, na dispensa sem justa causa, vai ter direito ao saque dos depósitos na conta vinculada do FGTS. Professor, mas e se ele já sacou esses valores? Aí, se ele sacou, não vai ter dinheiro lá, mas o que tiver, ele vai ter direito de sacar, ok? Porque existem várias hipóteses de saque da conta do FGTS, ok? Lá na lei do FGTS, a gente tem mais de 20 hipóteses de saque do FGTS. Então, se ele já tiver sacado, esse dinheiro não vai estar lá, mas o que tiver, ele vai ter direito de sacar na despedida sem justa causa. E uma indenização de 40% sobre o saldo do FGTS. Professor, mas se ele sacou, aí não tem repercussão. Por quê? Porque é sobre o saldo constante ali do setor de saldo para fins rescisórios, ou seja, tudo que passou naquela conta vinculada do FGTS, do empregado, durante aquele vínculo, decorrente daquele vínculo, vai ser parâmetro para a aferição desses 40%, ainda que o empregado tenha sacado esse dinheiro no curso do vínculo, ok? Ainda que ele tenha levantado esse dinheiro no curso do vínculo. Ora, e se ele foi dispensado sem justa causa, ele tem direito a seguro-desemprego? Sim, desde que preenchidos os requisitos da própria lei do seguro-desemprego, que prevê aí um período de vínculo dentro de um período base de 36 meses, etc. Certo? Mas preenchendo os requisitos da lei, a dispensa sem justa causa é um pressuposto aí, é um dos possíveis pressupostos para o recebimento do seguro-desemprego, já que o seguro-desemprego se baseia na dispensa imotivada, na verdade, no desemprego involuntário do empregado, certo? No desemprego involuntário, a dispensa imotivada ou a dispensa sem justa causa também serão casos de desemprego involuntário, ok? Bem, e se a rescisão for a rescisão indireta, chamada rescisão indireta? Agora, veja que a rescisão indireta é uma hipótese de resolução e não de rescisão, tecnicamente, certo? Mas popularmente, não, na verdade, não só popularmente, mas no próprio âmbito do direito do trabalho, tecnicamente, a gente tem essa nomenclatura para essa hipótese de dissolução por resolução, ela ser chamada, então, temos a praxe dela ser chamada, por força, inclusive, de lei, de rescisão indireta, certo? Então, o que é que vai acarretar essa rescisão indireta? Que é quando o empregador comete falta grave. Vai acarretar no recebimento pelo empregado das mesmas verbas da dispensa sem justa causa, além de uma possível indenização por danos morais, se for o caso, ou danos materiais, enfim, danos que tenham sido gerados a esse empregado na prática daquela falta grave, por exemplo, um assédio moral, ou um assédio sexual, ou qualquer tipo de dano que possa ser causado aí num caso concreto. Professor, mas eu esqueci já quais são as verbas. Quais são mesmo? Saldo de salário, 13º proporcional, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, que pode ser trabalhado ou indenizado, lá na hipótese de dispensa sem justa causa. E aqui, na rescisão indireta, normalmente vai ser indenizado, porque vai ter uma incompatibilidade aí com a continuidade do vínculo, certo? Então, a gente tem saldo de salário devido, 13º proporcional devido,
Aviso prévio proporcional, também devido. Férias simples ou em dobro, né? Então, vincendas ou vencidas, sempre acrescidas de 1/3, tanto aqui quanto na dispensa sem justa causa. As férias sempre acrescidas de 1/3. Férias proporcionais, com mais 1/3 também, certo? Que férias proporcionais são aquelas nas quais o período aquisitivo, certo? Não foi ainda completado, não foi concluído aí esse período de 12 meses para que o empregado tenha aí o direito adquirido, as férias completas, mais 1/3, que poderá ser devido em dobro, caso o empregador não conceda dentro do prazo legal aí do período concessivo, os 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, que a gente vai também estudar aí no final desse semestre. Há ainda o direito ao saque dos valores depositados na conta vinculada da FGTS, porque não foi o empregado que deu causa à dissolução do vínculo, já que a rescisão indireta é uma falta grave do empregador, e a indenização de 40% sobre o FGTS. Vale a pena dizer que, nesse caso, o empregado também fará jus ao seguro-desemprego, caso ele preencha os demais requisitos da lei do seguro-desemprego. Já se o empregado se demite, né? Aí você fala, pede demissão? Não pede demissão, porque ele não precisa pedir, né? Ele se demite. Então, é um direito potestativo do empregado, e se ele se demite, ele vai ter direito ao saldo de salário, óbvio, direito adquirido, vai ter direito às férias simples ou vencidas com o acréscimo do terço constitucional, aí, ou seja, vincendas ou vencidas, e vai ter direito, sim, às férias proporcionais acrescidas de 1/3. O que ele não vai ter direito, quando ele se demite, é de sacar os valores depositados na conta vinculada da FGTS e não vai ter direito à indenização de 40% sobre o FGTS paga pelo empregador. Vale a pena lembrar que muitas pessoas confundem essa indenização de 40% do FGTS devido ao empregado com uma certa um pagamento, né, pelo empregador de um valor devido ao governo em razão dessa dispensa, de uma dispensa sem justa causa, que é de mais 10%, em natureza tributária, que não é verba trabalhista. As pessoas pensam, muitos empregadores pensam que há um pagamento de 50% sobre o FGTS de indenização ao empregado. Não. Há um pagamento de 40% sobre o valor da conta vinculada no FGTS para o empregado. Os outros 10% são para o governo, ok? Vale a pena a gente relembrar que se o empregado se demite, ele não está na hipótese de desemprego involuntário, certo? Foi ele que optou por se demitir, por mais que ele tenha no íntimo alguma, como é que eu posso dizer, alguma motivação, algum desejo ou alguma necessidade de se demitir, se não há a prática de uma falta grave pelo empregador, e é, de fato, o exercício do direito potestativo do empregado de se demitir, a gente não vai estar diante de uma hipótese de desemprego involuntário, mas de um ato voluntário do empregado, e, portanto, ele não vai fazer jus, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego, certo? Não vai ter direito ao seguro-desemprego porque ele se demitiu. Vale a pena a gente lembrar que, se o empregado se demite, é ele quem tem que conceder o aviso prévio de 30 dias ao empregador, e não receber aviso prévio. Foi ele que surpreendeu o empregador ao dizer que vai pôr fim ao contrato de emprego, certo? E durante esse aviso prévio, que ele vai dever ao empregador, que ele pode cumprir ali de maneira trabalhada, durante esse aviso prévio, se for trabalhado, não vai haver, como é que eu posso dizer, não vai haver uma redução da jornada, nem do horário diário, né, da jornada diária, nem de dias ao final do término do aviso prévio, para que se destinam ou se destinariam a que esse empregado procurasse um novo emprego, certo? Porque foi ele que pôs fim ao contrato. Então, entende-se que ele não precisa desse período
para a busca de um novo emprego. Nesse caso, o aviso prévio seria um direito do empregador e, portanto, não há essa redução na duração aí do aviso prévio. Reitero que na demissão são devidas as férias proporcionais e, nesse sentido, a gente encontra as súmulas 261 e 171 do TST. Okay? A súmula 171 vai dizer: salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que em incompleto período aquisitivo de 12 meses. E a 261 vai dizer: o empregado que se demite antes de completar os 12 meses de serviço tem direito a férias proporcionais. Ah, professor, e quando é que ele não vai ter direito a essas férias proporcionais? Quando ele for dispensado por justa causa. Quando ele for dispensado por justa causa, ele cometeu uma falta grave, aí o empregador não vai pagar essas férias proporcionais, mais o terço, também não vai pagar a indenização de 40% sobre o FGTS. O empregador, se foi o empregado, então, que cometeu uma falta grave, veja que o empregador apenas vai pagar aqueles direitos adquiridos já do empregado, que são saldo de salário, que são os dias que ele efetivamente trabalhou, que não completaram o mês, e as férias já, acerca das quais já houve o encerramento do período aquisitivo. Então, férias simples ou em dobro, ou seja, férias vincendas ou vencidas, aquelas que já tiveram aí concluído o período aquisitivo. Lembrando que se o empregado cometeu uma falta grave, o empregador ele não deve, por exemplo, aviso prévio. Não há aviso prévio em favor do empregado que comete falta grave, certo? Na dispensa por justa causa do empregado, o empregado não faz jus ao seu emprego e também não há aí na justa causa aviso prévio, não existe aviso prévio por justa causa. Há salário e de férias já adquiridas. Diga, Birne. Essa súmula é da onde que o senhor falou? As súmulas são do TST, do Tribunal Sei. Tá, ok. 171 e 261. Sim, senhor. Obrigado. Nada. Então, não há pelo empregador pagamento de indenização de 40% sobre o FGTS quando o empregado praticou falta grave. Também não há pagamento de férias proporcionais, não há pagamento de 13º proporcional, não há saque pelo empregado do valor depositado na conta do FGTS, certo? Então, fala-se muito, é um valor que já é do empregado, o empregado deveria poder sacar quando quisesse, esse valor, ele substitui um dano que era causado ao empregado, certo? Que é uma indenização que era prevista para quando o empregado que tem ali o direito ao trabalho, constitucionalmente assegurado, tivesse de maneira injustificada o seu vínculo encerrado, o seu vínculo de emprego encerrado. E aí o empregador pagaria uma indenização por retirar-lhe aí essa oportunidade de trabalho de maneira injustificada. Essa indenização foi transformada num pagamento diferido no curso da relação de emprego, acrescido de 40%, quando a dispensa não tem, quando a dispensa não tem, não é sem justa causa, acrescido de 40% quando a dispensa é sem justa causa, quando ela não tem um justo motivo, né? Ou ainda quando não se trata, agora mais recentemente, de um distrato, caso no qual se reduz aí esse percentual pela metade. Mas veja que esse valor depositado no FGTS não vai ser sacado pelo empregado que foi dispensado sem justa causa. Por justa causa. Por justa causa. Não vai ser sacado pelo empregado dispensado por justa causa, e isso faz todo sentido. Por que faz todo sentido? Porque cadê o direito dele que foi violado por ser retirado dele um emprego ao qual ele teria
de certo modo, ao menos, direito por força constitucional. Não foi, porque a culpa do encerramento do vínculo é dele. Foi ele que deu causa a esse encerramento mediante a prática de uma falta grave. Então, ele não vai ter seguro-desemprego, ele não vai sequer sacar o valor depositado no FGTS, vai ficar bloqueado, certo? E aí ele só vai conseguir sacar quando acontecer alguma das outras hipóteses de saque do FGTS que estão lá previstas na lei do FGTS, inclusive a manutenção da conta aí inativa por mais de 3 anos, etc. Certo? Então, não se esqueça que na dispensa por justa causa, então, quando o empregado pratica uma justa causa, ele só recebe saldo de salário e férias vencidas, que eram os direitos já adquiridos. Tudo que estava pendente, que estava em construção, ele perde, certo? Então, ele não saca os valores do FGTS, ele não tem indenização de 40% sobre o FGTS, ele não recebe férias proporcionais, ele não recebe 13º proporcional, ele não vai ter direito a aviso prévio, mas também não vai pagar o aviso prévio, certo? Não vai ter esse desconto do valor do aviso prévio. E ele não vai ter direito a seguro-desemprego, ok? Diferente dos casos de culpa recíproca, quando há uma falta grave, concomitantemente cometida pelo empregador e pelo empregado. Nesses casos de culpa recíproca, a gente vai ter a indenização sobre o FGTS reduzida pela metade, mas não só ela, certo? O entendimento jurisprudencial é de que, quando ocorre a culpa recíproca, empregado e empregador praticam simultaneamente falta grave, normalmente isso é reconhecido judicialmente, dificilmente o empregador reconhece a culpa recíproca e paga esses valores, certo? Dificilmente isso ocorre de maneira natural, isso só ocorre, em regra, por força de decisão judicial. E, nesses casos, o empregado tem direito a 50% do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 50% do 13º proporcional, 50% das férias proporcionais e 50% da indenização sobre o FGTS, que, como era de 40%, vai ficar, então, 20%, que é a metade de 40%, 20% sobre os valores depositados lá na conta vinculada do FGTS. Lembrando que as demais verbas, na culpa recíproca, serão pagas normalmente. Então, o empregado vai ter direito ao saldo de salário, que é direito adquirido, as férias simples ou em dobro, que ele já cumpriu o período aquisitivo, acrescidas sempre de 1/3, certo? As férias proporcionais, que ele tem direito lá pela metade, também foram acrescidas de 1/3, ok? Então, o que é que ele tem de maneira integral? Saldo de salário, férias simples ou em dobro acrescidas de 1/3, e também os valores depositados na conta do FGTS. Na culpa recíproca, ele consegue, sim, sacar esses valores depositados na conta. Mas, quando há culpa recíproca, ele não tem direito a seguro-desemprego, ok? Então, reconhecida judicialmente a culpa recíproca, o empregado não tem direito a seguro-desemprego, mas ele saca os valores depositados na conta do FGTS de maneira integral, também recebe de maneira integral saldo de salário e férias simples ou em dobro, mas recebe apenas de maneira, apenas pela metade, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 13º proporcional ao tempo de serviço, as férias proporcionais acrescidas de 1/3 e a indenização sobre o FGTS, que vai ser, então, pela metade. 50% de 40% é 20%, ok? Que é a metade. Onde é que está isso? Súmula 14 do TST. Eu disse súmula 14 do TST. Reconhecida a culpa recíproca da rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais, ok? Que é muito parecido com as verbas decorrentes do distrato, mas não é igual, certo? Não é igual. Não pense, culpa recíproca são as mesmas verbas do distrato. Não são, ok? Primeiro porque no distrato o aviso prévio vai ser reduzido a 50% se indenizado. Tem um condicionante aí, certo? Então, no distrato, quais são as verbas? Professor, não sei o que é distrato. Quando empregado e empregador resolvem por fim ao contrato de emprego de comum acordo,
certo? É o chamado acordo para pôr fim ao contrato de emprego. Isso é um distrato. Lembrando que se há um distrato e o empregado e o empregador resolvem fazer uma fraude, registrando nos documentos que a dispensa foi sem justa causa, para que o empregado venha a se locupletar de benefícios do governo, certo? Eles estão mancomunados aí, estão em conluio para praticar um ato fraudulento e ambos podem ser responsabilizados judicialmente, inclusive, por essa fraude, ok? Ambos respondem por essa fraude e, diga-se de passagem, se o empregador toma um prejuízo numa conduta fraudulenta dessa, ele não vai sequer conseguir reaver os valores desse prejuízo judicialmente, porque a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, certo? Então, se ele pratica um ato fraudulento, ele não pode depois dizer, eu me juntei com o empregado para praticar um ato fraudulento para conseguir benefícios ilícitos em favor de terceiros em prejuízo do Estado e agora sofri um dano e quero reparação do dano, quero ressarcimento. Ele não vai conseguir isso porque a conduta dele foi ilícita e não vai ser protegida pelo ordenamento jurídico, ok? Então, quais são as verbas do distrato? Em suma, 50% do aviso prévio se indenizado e 50% da indenização sobre o FGTS, certo? Ou seja, 20% sobre o saldo rescisório do FGTS vai ser pago pelo empregador, além de 50% do aviso prévio se indenizado. E o que é que o empregado recebe integralmente no distrato? Ele recebe integralmente o saldo de salário, que é direito adquirido. Ele recebe integralmente as férias simples ou em dobro acrescidas de 1/3, também direito adquirido. Mas ele recebe integralmente os proporcionais, o 13º proporcional e as férias proporcionais acrescidas de 1/3, certo? Aqui eles recebem integralmente, ok? Aqui no distrato, eles recebem integralmente, diferentemente da culpa recíproca. E aqui tem outra diferença no distrato. Outra diferença é que o empregado saca os valores depositados na conta vinculada do FGTS, no caso de distrato, mas esses valores têm uma limitação, sofrem um limite de 80% dos valores depositados, o resto fica lá retido. E ele não vai ter direito também ao seguro-desemprego quando o encerramento do contrato se der por distrato. Onde é que está previsto o distrato? No artigo 484-A, eu disse 484-A da CLT, trazido aí pela reforma trabalhista de 2017. Ele diz que o contrato de trabalho poderá ser extinto. Oi. O senhor falou que a dispensa por justa causa, o empregado só receberá saldo de salário e férias vencidas, foi isso? Não entendi a pergunta. O senhor falou que a dispensa por justa causa, o empregado só receberá o saldo de salário e as férias vencidas? Exatamente. Ok, tá bom, obrigado. Não saca os valores do FGTS, não recebe indenização de 40%, não recebe férias proporcionais, nem 13º proporcional. Não tem direito a seguro-desemprego e não recebe aviso prévio, assim como não sofre desconto de aviso prévio, ok? Não existe aviso prévio na aula. Então as férias proporcionais não é um direito adquirido, não? Não, ele está construindo ainda. Ok. Bem, Obrigado. Nada. O artigo 484 nos diz que o contrato de trabalho pode ser extinto por acordo entre empregado e empregador, é o chamado distrato, caso em que serão devidas as seguintes verbas, e aí o inciso 1 vai dizer por metade o aviso prévio ser indenizado e a indenização sobre o saldo do FGTS. E, na integralidade, as demais verbas trabalhistas que a gente viu. Saldo de salário, 13º proporcional, férias simples ou em dobro, mais 1/3, férias proporcionais, mais 1/3. No entanto, parágrafo 1º do artigo 484-A vai nos dizer que ele só saca 80% do que está depositado na conta vinculada da FGTS, e o parágrafo 2º vai nos dizer
que ele não tem direito ao seguro-desemprego, ok? Eu vou pedir mais um minutinho para vocês, para beber um pouco de água aqui, e a gente continuar essa aula em um minutinho, ok? Um minutinho e eu retorno. Vamos lá, pessoal. Eu vou falar um pouco para vocês aqui, para a gente encerrar a aula de hoje, sobre o seguro-desemprego. Veja que o seguro-desemprego ele sofreu alterações em 2015, certo? Em 2015, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, foi feita aí uma restrição no direito ao seguro-desemprego, dificultando o acesso já a esse benefício, em razão de políticas aí de cortes de gastos que a gente vem vivendo até hoje. Então, não é de hoje que a gente vem vivendo aí um enxugamento desses gastos com determinados benefícios sociais. A gente pode lembrar aí de 2015, dessa lei do seguro-desemprego, que foi modificada para restringir, então, esse gasto público. Teve também a reforma do regime próprio de previdência social lá dos servidores públicos, se não me engano, em 2013, aí no sentido também de reduzir gastos com a aposentadoria do funcionalismo público. Então, a gente já vem há algum tempo tendo esses cortes de gastos, e aqui a gente vai tratar desse benefício de seguro-desemprego, que já está hoje nessa conformação, então, de restrição aí para o gozo desse benefício, que é um benefício previdenciário. Um benefício previdenciário garantido pelo FAT, é uma vantagem temporária concedida em regra para os empregados urbanos, rurais ou domésticos, que se tornam involuntariamente, e eu disse involuntariamente, desempregados. Ou seja, aqueles que foram dispensados sem justa causa, certo? Você viu que o distrato não gera direito a seguro-desemprego, a culpa recíproca não gera direito a seguro-desemprego, a justa causa, obviamente, não gera direito a seguro-desemprego. Então, como é que eu posso dizer? Eu
eu não sei se já falei da culpa recíproca, não gera direito ao seguro-desemprego. Então, na prática, o que a gente percebe é que o seguro-desemprego é uma proteção contra o desemprego involuntário. Você não pode ter uma participação enquanto empregado, né? Não pode ter uma participação como é que eu posso dizer, participação direta na ocorrência dessa dissolução do vínculo. Veja que o seguro-desemprego tem duas finalidades. A primeira é dar assistência financeira e a segunda, promover ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional, que vão auxiliar na busca e na preservação do emprego. Então, ele vai além da simples assistência financeira, embora essa seja também uma das suas finalidades. Existem casos em que não há direito ao seguro-desemprego, certo? A gente começou falando hoje da cessação dos contratos de emprego pela via normal, certo? E pode ocorrer também nos contratos por tempo indeterminado. Quando ocorre o alcance do advento contratual, do termo contratual ou dos propósitos contratuais, a gente tem aí uma cessação pela via normal, e essa cessação pela via normal, ela não enseja a percepção do seguro-desemprego. Também os contratos resolvidos por culpa recíproca, falei para vocês, professor, por que resolvidos? Porque é resolução. E resolução está ligada à presença de uma falta grave, pelo menos na sua modalidade voluntária, certo? Também os empregados que venham a aderir a PDV ou PIDV. O que é isso? São os planos de demissão voluntária, certo? São os planos de incentivo à demissão voluntária, também chamados assim, que nada mais são do que benefícios concedidos aos empregados para que eles venham a aderir a esses planos e, pautados nesse benefício, eles ponham fim ao contrato de emprego por sua própria iniciativa dentro aí desse plano de benefícios, certo? Quando ele adere a um plano de benefícios, a esse plano de benefícios, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Também empregados que pactuaram o distrato, que é aquele acordo que a gente falou, não vai, então, ensejar a percepção do seguro-desemprego. Lembrem-se que é para o desemprego involuntário. Okay? Desemprego involuntário. Ora, e quem é que tem direito, então, ao seguro-desemprego? A gente falou dos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos. Doméstico tem uma restrição, mas para ter direito ao seguro-desemprego é preciso ter em mente se a gente está tratando de um empregado que preencha os requisitos da lei do seguro-desemprego. Essa lei, no artigo 3º, ela vai falar que tem direito à percepção desse seguro o trabalhador que foi dispensado sem justa causa e que comprove ter recebido salário de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparado, relativos a pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses, certo? Imediatamente subsequente à dispensa, quando for a primeira solicitação dele, certo? Ele precisa ter recebido salário por pelo menos 12 dos 18 meses anteriores à data da dispensa, certo? Óbvio, ele foi dispensado sem justa causa, certo? Então, se ele recebeu salário por pelo menos 12 meses dos últimos 18 contados da dispensa para trás, quando for a primeira solicitação, ou ainda é preciso que ele tenha recebido salário por pelo menos 9 meses dos últimos 12 imediatamente anteriores à dispensa, quando for a segunda solicitação, e pelo menos ele tenha recebido cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, ou seja, todos os 6 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, quando for a terceira solicitação, ou a quarta, ou a quinta, ou a sexta e as subsequentes, ok? Nas demais solicitações, que não seja a primeira e a segunda, ele precisa ter trabalhado aí por 6 meses, ele precisa ter recebido salário nos 6 últimos meses, ok? Anteriores à dispensa. Professor, com licença. Sim, pode falar, Gláucia. Daniela Erval, ela não está conseguindo reconectar a internet e pediu para que eu avisasse ao senhor.
Certo, obrigado. Eu já estou aqui com o nome dela anotado. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Bem, outro requisito para a percepção do seguro-desemprego é um caso muito especial que é trazido pelo artigo 3º, inciso 4º, que é o caso dele comprovar a matrícula e a frequência, quando aplicável, nos termos do regulamento, em curso de formação inicial e continuada, ou ainda em curso de qualificação habilitado pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Educação, certo? Pelo Ministério da Educação. Ou ainda de vagas gratuitas na rede de educação profissional e tecnológica. Outro requisito é que ele não esteja, e aqui requisitos negativos, ou seja, que não podem estar presentes, porque se tiver, ele não consegue o seguro-desemprego. Quais são os requisitos negativos? Que ele não esteja em gozo de benefício previdenciário de prestação continuada, certo? Previsto tanto no benefício, previsto no plano de benefícios, né, no regulamento de benefícios da Previdência Social. Ele não pode estar em gozo de aposentadoria, não pode estar em gozo de benefícios de prestação continuada, exceto auxílio-acidente, que é um benefício de natureza indenizatória para quem ficou com lesões definitivas, decorrente de algum acidente. Ainda, auxílios suplementares previstos na Lei 6.367, ou abono de permanência, aquela pessoa que já tinha preenchido os requisitos para se aposentar e permanece em serviço para receber, então, esse abono de permanência, que normalmente é num percentual igual o da contribuição que ele faz para o próprio regime de previdência. Ou seja, é como se ele não precisasse contribuir para a previdência, uma coisa meio que compensa a outra. Aí ele continua trabalhando, tem esse benefício não impede que ao encerramento, ao ser dispensado sem justa causa, esse benefício não impede, assim como auxílio acidente, também não impede que ele receba o seguro-desemprego. Os demais benefícios de prestação continuada da Previdência Social impedem. Okay? Ele também não pode estar em gozo de outro auxílio-desemprego e ele também não pode possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção ou à manutenção de sua família. Ok? Prazo para ele requerer o seguro-desemprego é de 120 dias, certo? Ele tem um prazo de 120 dias para requerer, mas esse prazo de 120 dias não é contado a partir da dispensa, ele é contado a partir do 7º dia, certo? O prazo inicia a partir do 7º dia, contados aí da dispensa. Ele tem do 7º dia em diante, contado, então, os 120 dias de prazo decadencial para requerer o benefício do seguro-desemprego. Esse benefício do seguro-desemprego, ele pode variar o número de parcelas, de 3 a 5 parcelas, ok? O valor ele é apurado com base na média dos últimos 3 meses de salário do empregado, considerado o módulo mensal, ou seja, mesmo quem recebe por diária, ou quem recebe semanalmente ou quinzenalmente, vai se fazer uma média mensal, ok? Contado dos últimos 3 meses. E para os empregados domésticos, o cálculo é diferente. Eu vou explicar para vocês como é o cálculo do urbano, do rural, mas o cálculo para os empregados domésticos, ele é diferente, porque ele é limitado ao máximo de 3 parcelas e ao máximo de 1 salário mínimo, ok? Então, o empregado doméstico que goza de seguro-desemprego não recebe mais do que 3 parcelas, contínuas ou alternadas, e essas parcelas não terão mais do que o valor de 1 salário mínimo, ok? Para os demais, a gente vai precisar ver se ele vai receber 3, 4 ou 5 parcelas, a depender do tempo de duração do contrato dele e da solicitação que ele está fazendo, se é a primeira solicitação, se é a segunda ou se é a terceira, ok? Isso é decorrência daquela política de contenção de gastos que eu já tinha dito a vocês. Então, o inciso 1 do artigo 4º, no seu parágrafo 2º, vai nos falar sobre a primeira solicitação. O parágrafo 2º, ele nos fala que a determinação do período máximo
de gozo do seguro-desemprego observará a seguinte relação, né, entre o número de parcelas mensais do benefício de seguro-desemprego e o tempo de serviço do trabalhador nos 36 meses, certo? 36 meses são período de referência, nos 36 meses que antecederam a data da dispensa que originou o requerimento de seguro-desemprego, vedado o cômputo de vínculos empregatícios, certo? Não pode somar vínculos empregatícios utilizados em períodos aquisitivos anteriores. Se ele já utilizou aquele vínculo, ele, numa contagem, ele não pode utilizar novamente, certo? Lembrando que o período de referência é de 36 meses, ok? Então, é a seguinte a relação entre o número de parcelas e o tempo de serviço de 36 meses. Para a primeira solicitação, ele vai receber 4 parcelas, se comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física ela equiparada, de no mínimo 12 e no máximo 23 meses, no período de 36 meses, que é o período de referência. Aí ele recebe 4 parcelas. E se ele tiver mais do que 23, ou seja, se ele tiver 24 meses ou mais do período de referência, que é de 36 meses, aí ele já vai ter direito ao máximo, que é 5 parcelas, porque ele está na primeira solicitação. 4 parcelas de 12 a 23 meses e mais de 24 meses de trabalho nos últimos 36, aí ele recebe 5 parcelas, ok? Lembrando que ele precisa prestar e comprovar aí o vínculo empregatício com pessoa jurídica ou uma pessoa física que se equipare a ela. O inciso 2º vai nos falar sobre a segunda solicitação. Quem está já na segunda solicitação já não vai receber só 4 ou 5, pode receber 3 parcelas. É menos, né? É o mínimo de parcelas que se recebe. E ele vai receber 3 parcelas se comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física ela equiparada por, no mínimo, 9 meses e, no máximo, 11 meses no período de referência, que é de 36. Então, de 9 meses a 11 meses, ele vai ter direito a 3 parcelas na segunda solicitação. E o resto da segunda solicitação é igual à primeira, ou seja, 4 parcelas se ele comprova de 12 meses a 23 no período de referência e 5 parcelas se ele comprova mais de, na verdade, de 24 ou mais, né? Mais de 23, então, 24 meses ou mais no período de referência, certo? Que é 36 meses. Aí ele vai ter direito a 5 parcelas, ok? Já na terceira solicitação, ele vai receber 3 parcelas se ele comprovar esse vínculo empregatício por no mínimo 6 meses e no máximo 11 meses, certo? Então, no mínimo 6 meses e no máximo 11 meses, ele vai receber 3 parcelas. Mínimo 6, máximo 11 no período de referência, que é de 36 meses, os últimos 36 meses contados da dispensa. Ou seja, ele vai poder acumular vínculos empregatícios diferentes só se ele não utilizou antes, ok? Se ele já utilizou isso para esses vínculos anteriores para algum seguro-desemprego, ele não pode fazer esse cômputo. Por isso, ele vai ter direito a 3 parcelas, se ele comprovar vínculo empregatício de no mínimo 6 meses, no máximo 11, durante o período de referência, que são os últimos 36, desde a dispensa sem justa causa, contado dali para trás. Vai ter direito a 4 parcelas, e aí igual aos anteriores, 4 parcelas se comprovar o vínculo de 12 a 23 meses no período de referência e 5 parcelas se comprovar o vínculo a partir de 24. Então, 24 meses ou mais durante o período de referência, que é sempre de 36 meses, certo? Lembrando que as frações de trabalho, de período de trabalho, com 15 dias ou mais, né? 15 dias, 16 dias, até 29 dias, equivale a um mês para efeito desse cálculo do parágrafo 2º do artigo 4º, que eu trouxe para vocês aqui, para vocês entenderem como é que faz o cálculo do número de parcelas do benefício do seguro-desemprego. Então, o número de parcelas vai depender do tempo que a pessoa tem de vínculo de emprego e o número, desculpe, o valor da parcela vai depender da remuneração, né, da base média, do salário médio desse empregado nos últimos 3 meses do vínculo, ok? E assim, a gente encerra a nossa exposição de conteúdo de hoje e parte para
para as dúvidas aí que vocês eventualmente tiverem. Pode falar, Birne. Professor, o artigo 4, o senhor fala de que lei da CLT? Não. Esse artigo 13.134 de 2015, aquela que eu falei que foi durante o governo da Dilma Rousseff, que foi uma lei do desemprego, lembra que eu falei no começo? Para restringir esses gastos públicos, certo? Então, Sim, senhor. é a lei 13.134, é a lei do seguro-desemprego. Está lá no slide do AVA, na nossa aula 10 também. Sim, senhor. Obrigado. Nada. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida com relação a esse conteúdo de hoje? Não, para mim está claro. Maravilha, conteúdo bem interessante, conteúdo prático, conteúdo do dia a dia mesmo, e a gente vai avançar cada vez mais em conteúdos mais práticos. Vocês já estão com a base teórica bem robusta do direito do trabalho, então, daqui para o final do semestre, as matérias vão ser, os nossos assuntos vão ser realmente cada vez mais práticos, cada vez mais do dia a dia. Professor, Oi, pode falar. pensando um pouquinho mais na frente, a prova B2, ela vai compreender os assuntos abordados aí na 3 e 4? É cumulativo. Todas as disciplinas são cumulativas. A ideia é que vocês aprendam o conteúdo todo, da disciplina toda. Claro que eu vou dar um enfoque maior nas disciplinas do segundo bimestre. Certo. Só uma última coisa, eu queria, por gentileza, se desse uma olhada lá no e-mail novamente. Você me respondeu um pedido de revisão, mas você só informou a distribuição dos pontos, mas eu entendo que não julgou o mérito ali do que eu coloquei. Veja, por que eu lhe mostrei a distribuição dos pontos? Porque, por exemplo, digamos que você disse, olha, professor, eu discordo dessa primeira questão aqui, na qual eu deveria ter recebido 500 pontos, digamos, por exemplo, 500 pontos. Aí eu digo, Birne, olha, na primeira questão você recebeu 500 pontos. Isso faz com que eu não precise mais nem analisar o mérito da discussão, não é verdade? Se você acha que deveria receber, você já recebeu 500 pontos, então é porque... Não foi esse o caso. Não foi? Pronto, eu vou dar uma olhada nisso e informei. Eu me referi especificamente a uma questão a questão B, 1B, né, mais precisamente, onde a nota foi zerada, e eu entendo que tinha um problema ali na redação da questão, só isso. É só pedir para analisar isso aí. Ok. Então, pessoal, com relação à nossa chamada de hoje, eu vou lançar aqui a presença de todos vocês que estão presentes aqui, que participaram da aula. Eu vou encerrar a gravação e a gente vai fazer vou encerrar a gravação e a gente vai fazer o lançamento das presenças de vocês. Deixa eu ver aqui.